possamos juntos aprender a palavra do Senhor Jesus. Pai, aqui está o teu filho, Senhor, onde será o canal de bênção nesta noite, onde estará ensinando a tua palavra, Pai. Fala conosco através do teu filho, Senhor, e que possamos sair daqui junto ao aprendizado, Senhor, junto, Papai querido, aqui nesta noite, porque eu sei que o Senhor já se encontra aqui neste lugar. Assim eu oro, Senhor Jesus, pela vida do teu filho, Pai, nesta noite, Pai, te agradecendo em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Uma alegria estarmos mais uma vez reunidos. Louvo a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvo a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar trazendo algo dos céus para os irmãos. Aleluia. Hoje, a lição número 3, do nosso material aqui da Escola Bíblica, onde ela vem falar referente ao corpo e as consequências do pecado. Sabemos que é um tema relativamente forte, delicado, algo que nos leva, algo que nos persegue até o fim de nossas vidas. E algo que só será retirado de nós no grande dia. Eu vou estar junto com os irmãos olhando alguns versos, durante a passagem. Já peço que os irmãos já se sentem. Hoje, culto de ensino. Glória a Deus, aleluia. E, como eu sempre falo, quando eu estou nessa tribuna, de mim são poucas as coisas que eu tenho a trazer e que eu espero sempre estar trazendo muito mais que venha dos altos céus, que venha de Deus, para agregar aos irmãos, para fazê-los com que evoluam cada vez mais. Sabemos que essa lição ela vem abordar corpo, alma e espírito. E nós já temos visto desde o começo do ano uma preparação que Deus está nos fazendo. E se a gente não prestou atenção ainda, é porque tem alguma coisa ainda faltando em nós. Talvez seja esse tema, esse último tema do ano, que esteja trazendo algo que esteja ainda bloqueado em nós. Essa lição aqui talvez seja algo que nos vá fazer, talvez refletir um pouco mais dentro de nós sobre o que está nos faltando. O texto áureo, ele está baseado em Gênesis, capítulo 3, verso 19, onde ele vem dizer o seguinte: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. A verdade prática, ela vem dizer o seguinte: o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito. Mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem poder de restaurá-lo plenamente. Aleluia. A prática já vem mostrar a divisão do ser humano, a divisão da morte para a vida. Porque uma coisa é fato, todos nós já viemos a este mundo mortos. Todos nós viemos a este mundo como fruto de um pecado. Mas houve um sacrifício enorme por nós. Sacrifício esse que nós devemos estar sempre levando em nossos corações e em nossas memórias, para que nunca nos esqueçamos. Porque se nós olharmos para a palma das nossas mãos, se olharmos para os nossos pulsos, não tem nenhum furo neles. Deus me tocou sobre isso. Aleluia, glória a Deus. Deus me tocou sobre, antes de começar essa lição, fazer com que os irmãos olhem para as suas mãos, olhem para os seus braços e saibam Glória a Deus, aleluia. que os nossos corpos estão inteiros. Aleluia, Jesus, glória Mas a teve Deus. alguém que se sacrificou por nós. Verdade, Senhor Jesus, aleluia. Houve um sacrifício ao qual Glória a Deus, aleluia. foi com mutilação, foi com derramamento de sangue e foi com amor. Aleluia. Porque esse que se sacrificou por nós, ele veio ao mundo puro, sem pecado.
pecado. Ele não precisava, mas ele se entregou por nós. Aleluia, Jesus. E ele carrega no corpo dele a marca desse pagamento. Enquanto Deus nós poderoso, aleluia. estamos aqui hoje, com o corpo inteiro. Glória a Deus, aleluia. A leitura bíblica já foi feita, eu não vou estar repetindo tudo, mas o que eu queria estar trazendo era o que foi falado para que todos os irmãos lessem juntos. Ela se encontra em Eclesiastes, capítulo 12, seu verso 1, onde ela vem dizer o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Devemos estar sempre lembrando do nosso Criador. Devemos estar sempre lembrando de Deus. Tempo da nossa mocidade. Mas muitos de nós aqui hoje somos já adultos. Muitos de nós às vezes não vêm de um berço evangélico, não vêm de um berço cristão. Então como assim lembrar do Criador no tempo da mocidade? Então lembramos de algo que também faz uma divisão da morte para a vida, que é o batismo. Uma vez que a gente se batiza, a gente desce as águas e mata o velho eu e nasce uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Então esta é a nossa mocidade. Esta é a nossa nova mocidade e devemos nos lembrar dele desde esse momento. Porque nós, como já foi profetizado aqui, passaremos por turbulência, passaremos por uma grande tribulação, e já está até dito na Bíblia sobre isso. Então quando chegarem esses dias maus, quando chegarem esses anos que se passarem, nós devemos lembrar do nosso Criador. Devemos lembrar que nós também fizemos um voto de gratidão, nos banhando, mergulhando nas águas e tentando afogar todo o pecado. Aleluia. Tentando de algum modo retribuir aquele sacrifício que foi feito na cruz por nós. Glória a Deus, Trabalhando aqui a introdução, Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. aleluia. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus, manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador após a primeira transgressão. Não muito depois, a morte física entrou na história humana, começando por Abel. Os impactos do pecado no corpo, a parte material do ser humano, é o assunto desta lição. O tema 1 aqui, da perfeição à morte. Subtópico: a certificação divina. O homem foi criado perfeito pelas mãos do Criador em toda a sua constituição, incluindo o corpo. Além da perfeição fazer parte da natureza divina, o próprio Deus, após a criação do homem, certificou a qualidade de sua obra. E eis que era tudo muito bom. Isso se encontra lá em Gênesis, capítulo 1, no seu verso 31. Aleluia. Havia plenitude de vida no primeiro casal. Adão e Eva viviam em completa harmonia com Deus, consigo mesmo, entre si e com a natureza. Glória a Deus, aleluia. Eu até deixei grifado essa parte para que a gente compreendesse algo, que Aleluia. havia uma sintonia total entre Adão, Eva e toda a criação Glória a que Deus. Deus fez e com Deus. E isso gerou o quê? Isso gerou angústia, isso gerou indignação de Satanás. Isso fez com que ele ficasse com inveja. Isso gerou uma
uma forma dele tentar separar o homem de Deus. E aí ele veio ao Éden e implantou o pecado em nós, através de Adão e Eva. E foi perdida essa sintonia. Foi perdida essa intimidade, como eu já falei até em outras situações, em outras pregações. Agora, na continuidade. Quão aprazível era esse maravilhoso estado original. Afetado pelo pecado, nossa mente não consegue descrevê-lo. Assim como não temos compreensão plena da glória futura na restauração de todas as coisas. Você vê que a divisão, né, do homem com Deus foi de uma forma tão grande que, por mais que a gente tente hoje imaginar como era, como foi o Éden, como foi estar, né, em total intimidade com Deus, a gente não consegue imaginar. Nós temos lá em Êxodo 33:18, onde Moisés clama a Deus para que ele pudesse ver a sua glória. Glória essa que quem pôde ver e contemplar era Adão. Glória essa que foi retirada até da nossa imaginação, onde muitas vezes nós clamamos a Deus buscando ver essa glória. E na outra apostila passada, nós vimos Estevão, que nos momentos finais de sua vida ele teve a oportunidade de contemplar essa glória de Deus. Aleluia. E sabemos que essa glória nós poderíamos só voltar a contemplar ela no grande dia. Mas para que isso aconteça, a gente precisa o quê? Vencer o que hoje está colocado aqui como uma palavra-chave, que é o pecado. É isso aí. Mas o que Deus também trouxe para mim é que nós temos uma outra palavra-chave dentro deste tema de hoje, que é a responsabilidade. Porque junto do pecado, começaram a vir as responsabilidades que algumas nós temos depois do pecado. Nós lemos aqui, em Gênesis 3:19, no suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Aleluia, Jesus. Eis a nossa responsabilidade atual. Através do nosso esforço, gerarmos o fruto dos nossos alimentos. Porque antes bastava esticar o braço e retirar das árvores o fruto para nos alimentarmos. O fruto para que o Adão e a Eva se alimentassem. Mas hoje não. Devido ao pecado que nos separou de Deus, nos separou da sua glória, temos que trabalhar. Temos que nos esforçar. Temos que dar o nosso sangue e o nosso suor pelos nossos alimentos. Caso contrário, nós iremos perecer. E essa questão do corpo perecer também será falado no tema de hoje. Glória a Deus, aleluia. Subtópico 2, pecado e dor. A indivisível sensação de bem-estar que o homem desfrutava era proveniente da vida que recebera de Deus e fluía em todo o seu ser. O pecado trouxe a incômoda experiência da dor, provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos. Um complexo da alteração que vão da perda da comunhão com Deus e da restrição à árvore da vida, a vivência em um ambiente agora adverso, amaldiçoado por causa da transgressão de Adão. Em meio a tudo isso, o corpo passou a padecer e se degenerar, até cumprir a sentença final, o retorno ao pó, assim como está ali no verso 19. Por mais que se cuide dessa matéria, depois da queda, o caminho natural da vida é o envelhecimento e a morte. E isso é o tema que vem falado em Eclesiastes, no 12, dos versos 1 até o 7, que também já foi lido aqui, onde a gente vê, a decadência do corpo humano. Decadência essa implantada pelo pecado. Decadência essa que nós temos que assumir como responsabilidade.
tem como tirar a palavra responsabilidade de junto da palavra do pecado. Porque é nossa responsabilidade também nos livrarmos do pecado. Jesus veio à Terra, morreu para pagar pelos nossos pecados. Mas ainda é nossa responsabilidade fazer valer esse sacrifício, para que nós mereçamos realmente essa libertação. E uma coisa é fato, por mais que ele tenha morrido na cruz, ainda é de nossa responsabilidade estarmos sempre perseverando dia após dia, segundo após segundo, para que a gente não caia novamente, para que aquele sacrifício não seja em vão. Então sim, não tem como retirar a palavra responsabilidade da palavra do pecado. Não tem como essa lição de hoje ter apenas como palavra-chave o pecado. Tem que ter também a responsabilidade. E nós vamos ver no decorrer da nossa leitura aqui a responsabilidade que nós temos em seguir em frente, em perseverar, em nos afastarmos de coisas que podem nos levar ao pecado, que podem nos levar de novo à queda, e que nos fará o quê? Que nos fará estarmos afastados do sacrifício de Cristo na cruz. Subtópico 3. Vende-se autenticidade e gratidão. Aleluia. Dentro do grave quadro de adoecimento mental que marca a sociedade hoje, um novo transtorno tem sido diagnosticado: a gerontofobia, um terrível e mórbido medo de envelhecer, que causa ansiedade e produz comportamentos incompatíveis com a idade. Nós vemos isso hoje em dia, muitas vezes conhecida como crise da meia-idade, né? Onde muitas pessoas acabam tendo esse medo da velhice. Elas chegam a uma determinada idade, onde o mundo diz que ali já é o mesmo período de vida da pessoa, onde às vezes ela olha para trás e pensa que não aproveitou bem a vida, pensa que desperdiçou toda a vida até aquele momento. Mas nós sabemos, nós que buscamos a palavra de Deus, que não existe exatamente isso. Isso é uma doença criada pelo mundo, isso é uma doença criada pelo inimigo e implantada em nós. Mas quando a gente entrega as nossas vidas para Deus, essa crise não existe. Aleluia. Porque a gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe como temos que gastar as nossas vidas. Aleluia, Jesus. Mas infelizmente as pessoas que estão lá fora, elas não conseguem. E compete a nós, que estamos sempre nos reunindo na casa de Deus, buscar capacitação, buscar compreensão, buscar sabedoria dos altos céus, para apresentarmos a palavra de Deus a eles, para apresentarmos Deus a eles da melhor forma possível, com que eles possam reconhecer isso. Vemos que quando chega nessa situação da crise da meia-idade, existem tantas pessoas que começam a fazer coisas, como aqui está sendo falado, comportamentos incompatíveis. Existem pessoas que começam a se arriscar para ficar numa situação de quase morte, para se sentir vivos. Pessoas que começam a fazer caminhadas em florestas densas, pessoas que começam a fazer escalação de montanhas. Porque só se vive uma vez. Opa, tome cuidado. Nós devemos apresentar a essas pessoas que não se vive uma vez só. Nós devemos apresentar a elas que na verdade se morrem uma vez só. Mas aquele que não souber aproveitar isso, quando for ressuscitado para o grande dia do julgamento, irá agonizar eternamente. E como essas pessoas estão aproveitando a vida delas? E como nós, que já conhecemos a palavra, estamos aproveitando as nossas vidas aqui? Como nós estamos gastando as nossas vidas? Deus maravilhoso, aleluia. A Bíblia fala da velhice de uma forma natural, clara e direta, ressaltando seu valor e honra.
Isso tem aqui falado em Levítico 19, 32 e Jó 12, 12. Enquanto isso, assiste-se a uma cultura de negação desta fase da vida, a começar pela rejeição da palavra velha. Cuidar de si é muito importante, mas é preciso ser sábio e viver todas as fases da vida de maneira autêntica, em profunda gratidão e temor a Deus. Isso se encontra em Eclesiastes, capítulo 8, os versos 5 e 6, depois no 12, no verso 13. Vamos até dar uma folhada na palavra de Deus, que essa é uma parte um pouco mais importante, porque a gente tem que ver que é na Bíblia. A Bíblia é um manual de instrução da nossa vida, onde ela nos mostra como vivermos ela em todas as fases de nossa vida. Glória a Deus. Aqui, Eclesiastes 8, 5 e 6. Ela vai dizer o seguinte: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Porque para todo o propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Agora 12 aqui. 12. E temais disto, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros. E o muito estudar enfado é da carne. A gente tem que tomar cuidado para não desperdiçar as nossas vidas com coisas deviantes. Às vezes a gente lê e não entende o que Deus está falando conosco. Mas a gente tem que buscar depois que Ele nos guie. Né? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. Aleluia, glória a Deus. Como assim? Mas a gente está vindo para a igreja, a gente está lendo a palavra, a gente está sendo obediente, mas a gente está recebendo afronta, mas a gente está sendo perseguido, mas tem pessoas falando mal de nós. Como assim que a gente não experimentará nenhum mal? Bom, Jesus também veio à terra e disse que neste mundo nós teremos aflições. É, Deus que diz. Mas aqui, todo aquele que guardar os mandamentos, também é falado lá em Apocalipse. Ele o guardará. Ele nos guardará. Glória a Deus, aleluia. Nos guardará no grande dia. Glória ao Deus Senhor. poderoso. A vida aqui na terra, se nós prestarmos atenção, é apenas um sonho. Ela é muito curta. Então todo sofrimento, toda dor, toda perseguição, muitas vezes que a gente recebe aqui, não é nada. Porque nós passaremos a eternidade em total harmonia com Glória a Deus. Deus. Nós retornaremos a ter a comunhão com Deus, Deus maravilhoso. onde contemplaremos a glória dele de uma forma que nós não veremos mais ao passar dos dias. Então, Jesus, aleluia. se a gente tentar buscar isso, se a gente guardar esses mandamentos, toda essa perseguição que a gente sofre hoje não é nada. Então a gente tem que parar de olhar para os lados, olhar para as falhas das pessoas à nossa volta e lembrar que nós temos que contemplar os altos céus. A gente tem que olhar para cima. Aleluia. A Aleluia. gente tem que esquecer das dificuldades, porque assim nós estaremos guardando esses mandamentos, para no grande dia a gente não experimentar, né, nenhum mal, porque saberemos que no grande dia haverá um julgamento e o livro das obras será aberto, Deus poderoso. e ali haverá o julgamento de muitas pessoas. E o que nós estamos fazendo para no grande dia nós não sofrermos nenhum mal? Será que estamos realmente guardando todos os mandamentos de forma correta? Será que estamos sendo corretamente obedientes? Será que estamos sendo responsáveis com a nossa própria salvação? Porque a Bíblia fala que a salvação é individual.
Mas a busca por Deus, sim, ela é em união, em comunhão. Glória a Deus, aleluia. Mas é de responsabilidade de cada um, sua própria salvação. E mais uma vez vem a palavra, responsabilidade. E mais uma vez ela está atrelada ao que é o pecado, a nos livrarmos do pecado. Porque por mais que estejamos todos aqui reunidos em comunhão entre os irmãos, buscando a salvação individual, nós não sabemos se o nosso irmão do lado ele está firme na palavra de Deus, ele está conseguindo se livrar dos pecados. E aí muitas vezes o que acontece? Nós podemos estar indo para o precipício. Deus poderoso, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tem no livro do professor, um auxílio bíblico, onde ele vem falar o seguinte: pecado e morte. Quando Adão e Eva pecaram, a morte moral e espiritual veio de imediato. Enquanto a morte física ocorreu posteriormente, aí Deus havia dito: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Moralmente, a vida de Deus morreu neles. E a natureza tornou-se pecaminosa, isto é, espiritualmente e moralmente corrupta, contrária à natureza perfeita e pura de Deus. Espiritualmente, o antigo relacionamento com Deus foi destruído. A anterior inocência foi substituída pela culpa e pelo juízo. A partir de então, cada pessoa que nasce vem ao mundo com uma natureza pecadora. Essa corrupção da natureza humana envolve um desejo inato, isso é, congênito, e uma tendência de seguir pelo próprio caminho egoísta, sem interesse por Deus ou pelos outros. A natureza pecadora é transmitida a todos os seres humanos. A Bíblia não ensina que todos pecaram quando Adão pecou, nem que a sua culpa pessoal foi colocada sobre toda a raça humana. A Bíblia ensina que Adão introduziu a lei do pecado e da morte a toda a humanidade. E desde então, cada pessoa que vive decide seguir o seu próprio caminho. Eis aqui essa questão na crise da meia-idade. As pessoas começam a achar que perderam e desperdiçaram suas vidas e vão buscar algo ainda no mundo. Algo que as coloque à beira da morte. Porque por causa da implantação da lei do pecado. Então, o que acontece? Ao invés das pessoas tentarem buscar uma redenção espiritual, elas buscam uma sensação de quase morte para se sentirem vivos. Porque o pecado ele está implantado nela. Mas não o pecado exatamente de Adão, como nós estamos estudando aqui, mas a lei do pecado e da morte. Porque de fato, se a gente for ler na Bíblia aqui, não foi colocado a todos nós o pecado de Adão, mas a responsabilidade pelo pecado. O ser humano se tornou responsável por seguir esta lei que foi implantada. E venhamos e convenhamos que o maior pecado que Adão cometeu não foi de comer do fruto. O maior pecado que Adão cometeu foi de não ser obediente. Muitas vezes é pregado com muitas denominações por aí que o pecado estava no fruto, mas a verdade é uma só: o pecado está na forma em que a gente vive e a gente não obedece, na nossa desobediência. Verdade. Porque a gente consegue perceber uma coisa: quando a gente vive em obediência à palavra de Deus, pode vir a afronta do jeito que for, mas parece que a gente enfrenta ela com mais leveza, com mais suavidade. O dia que não tem afronta, a gente fica até preocupado: tá faltando alguma coisa hoje? Não é verdade? Mas quando a gente vive em desobediência, parece que as coisas são mais difíceis.
Parece que o negócio é pior. E por quê? Porque a gente conhece a palavra. Porque a nós foi dado o entendimento sobre a lei do pecado, sobre a morte. Aleluia, Jesus. Da mesma forma, então, que Deus trouxe para Adão um entendimento, e Adão não foi obediente, ele sofreu as consequências, assim também é conosco. Quando a gente não é obediente à palavra de Deus, as coisas acontecem. Ah, mas é porque Deus não nos ama? Não, Ele nos ama. Mas Ele precisa nos corrigir, Ele precisa nos repreender. Nós precisamos estar o quê? Prontos para receber essa correção. Aleluia, glória a Deus. Porque senão nós estaremos nos perdendo. E nos dias de hoje a gente vê isso constantemente. Os pais criam seus filhos, procuram educá-los da melhor maneira possível. E o que acontece? Eles se desviam, vão para a criminalidade, vão para a prostituição, vão para os vícios e se perdem. E perdem suas vidas. E quantos pais não estão chorando hoje por causa disso? Por causa da desobediência de seus filhos. Espero que nós possamos, às vezes, ter esse entendimento vindo dos altos céus, para que a gente possa saber como conversar com os pais e com os filhos que estão lá fora no mundo, sobre a obediência, sobre o pecado, sobre a responsabilidade, para que eles consigam compreender, para que eles consigam ter esse desligamento do pecado, para que eles consigam voltar à vida. Aleluia, glória a Deus. Tópico 2, a responsabilidade humana. E aqui já vem entrando a palavra que eu já trouxe desde o começo. Subtópico 1, corpo e o livre-arbítrio. Como consequência de sua transgressão, Adão e Eva passaram a conhecer não somente o bem, mas também o mal. E todos os seus descendentes nascem inclinados ao pecado. Mas, apesar de o pecado ter desfigurado a imagem de Deus no homem, não a aniquilou. Um dos significados disso é que o ser humano continua dotado de livre-arbítrio. Isso se encontra lá em Deuteronômio 30, 19 e 20. Somos responsáveis pelo uso do nosso corpo para o bem ou para o mal. Como disse Deus a Caim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Isso está em Gênesis 4, verso 7. Nós temos o livre-arbítrio. Nós fomos escolhidos, nós aceitamos essa escolha e não temos mais escolha. Mas nós ainda temos o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio nos faz ter uma responsabilidade sobre os nossos pés. Porque Deus nos direciona para algo, mas nós ainda temos essa decisão de fazer ou não. O pastor Tiago sempre pregou para a gente, né, que nos desenhos antigos lá do Pernalonga, do Pica-Pau, uma das únicas coisas que eram verdade é que tem sempre assim, dois seres perto dos nossos ouvidos, um anjinho e um diabinho. Estão sempre falando. E compete a nós decidir qual que a gente vai ouvir. E qual vai ser a consequência disso? Qual vai ser a nossa atitude a partir disso? Deus nos direciona para algo, mas o inimigo ao redor também fica bramando, fica falando coisas, fica sussurrando coisas. E se nós perdermos para o lado do inimigo, nós teremos que aceitar as consequências. Porque nós fomos escolhidos para fazer algo grandioso, algo maravilhoso. E muitos de nós têm sido usados grandemente por Deus para trazer a cura, para trazer uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, para fazer libertação, expulsão de demônios.
Mas e quando a gente decide não fazer por medo? Porque o inimigo sopra nos nossos ouvidos. Não, você é pecador. Você errou ali aquele dia, você não vai ter autoridade para fazer isso. E aí o que acontece? A gente cai. A gente não segue, a gente não obedece a Deus. A gente tem que entender que quando Deus nos direciona para algo, já está tudo preparado. Glória a Deus. Mas o inimigo sopra em nossos ouvidos. Porque nós ainda estamos no corpo pecaminoso. E aí o que vai acontecer? Nós vamos perder, sim. Nós vamos ponderar, mas poxa vida, né? Eu errei aquele dia, será que Deus vai ser comigo ainda? Bom, então eu falo uma coisa para você. Respire fundo. Você consegue respirar ainda? Você consegue soltar o ar dos seus pulmões ainda? Então Deus ainda é contigo. Glória a Deus. Porque se Deus não fosse mais contigo, se Deus não te quisesse mais aqui nessa casa, você já estaria descendo sepultura. Então Deus ainda é com cada um de nós. Mas compete a nós estarmos buscando a Ele. Compete a nós dobrarmos os nossos joelhos e estarmos buscando a Ele verdadeiramente, em espírito e em verdade. Aleluia. Sobre o tópico 2 aqui. A potencialização do sofrimento. Além das consequências naturais decorrentes do pecado original, o corpo também sofre impactos das transgressões que o ser humano pratica ao longo da vida, inclusive contra si mesmo. Essa potencialização do sofrimento decorre das obras da carne. É a manifestação do espírito de inimizade contra Deus, que Satanás, a antiga serpente, instilou no coração humano, ainda no Éden. Esse quadro de corrupção foi observado logo nas primeiras gerações e somente se agravava. As drogas são um dos instrumentos de profunda degradação do corpo. As práticas sexuais ilícitas também crescem. Crianças e adolescentes são os mais vulneráveis e dependem cada vez mais de um vigilante, amoroso e firme cuidado dos pais, no temor do Senhor. Isso também se fala lá em Provérbios 13, 12, 4, 10 ao 15, 14, 27 e Efésios 6, 4. Qualquer negligência pode resultar em gravíssimas consequências. Você vê a importância dos pais estarem trazendo seus filhos para dentro da casa de Deus. Esses dias atrás até conversei com uma certa pessoa, não vou tentar, como dizem, dando nome aos bois, mas eu falei de uma postagem que eu vi na internet, de uma pregadora falando o seguinte: o teu filho, ele vai para a escola porque ele quer ou porque você força ele aí? Ah, porque eu forço ele aí. Tá. E por que você não força ele aí para a igreja? Para as coisas do mundo você força o teu filho, mas e para as coisas de Deus? Esse tipo. Aí eu falei para essa pessoa, todas as profecias da Bíblia já estão se cumprindo. Nós estamos vivendo os últimos momentos na Terra. E nós vamos ter que prestar conta das pessoas que estão à nossa volta. E principalmente dos filhos. Dos nossos filhos e dos filhos dos outros. Aí eu falei, eu hoje estou na liderança de um grupo de jovens. Então compete como minha responsabilidade buscar trazer entendimento a eles sobre o pecado, sobre ser obediente aos pais, trazer ensinamento a eles, e não só com palavras, mas também com atitudes, porque de que adianta eu estar na liderança de um departamento, mas eu não ser obediente aos meus dirigentes, não ser obediente aos meus pastores? Eu vou estar sendo errado, eu vou estar sendo desobediente. E como é que os meus comandados vão estar vendo isso? Vai. O Jacob Kleber lá é o nosso líder, ele fala para a gente ser obediente, mas ele não obedece os líderes dele. Ele não obedece os pastores dele. Então não precisa obedecer desse jeito. Ele fala para a gente obedecer aos nossos pais, mas os pais celestiais representados ali pelos pastores, ele não obedece. Opa. Então, aí vem por isso o ide de Cristo. Por isso que Jesus falou, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Porque o Evangelho não é só para a gente falar. Glória ao Senhor. O Evangelho é para a gente ser.
mostrar. Verdade, Jesus. Quão interessante é, muitas vezes, quando a gente passa na rua e alguém olha pra gente assim e olha com certa diferença. Porque alguém que talvez nos conhecia quando a gente era da bagunça e hoje nos vê e talvez até quase não nos reconheça. Por quê? Porque o Evangelho nos fez essa mudança. Glória a Deus. Porque a gente conheceu sobre o pecado e a gente tomou para nós essa responsabilidade de mudarmos isso. De mudarmos essa visão que as pessoas têm de nós. E quem sabe trazer a elas essa vontade de ser diferente também. Então a gente tem que buscar isso. E aos jovens que estão aqui, sempre busquem a obediência aos seus pais. Porque o mundo lá fora está difícil. O mundo lá fora é muito complicado. Então enquanto vocês estão sendo repreendidos pelos seus pais agora, é bênção. Mas hoje pode ser só uma cinta, né, que está encostando no couro de vocês. Pode ser um chinelo. Mas amanhã pode ser um cacetete. Pode ser o punho de alguém com a intenção até de tirar a vida de vocês. Então tome cuidado. Vivam uma vida em obediência. Busquem conhecimento. Andem pelo caminho certo. Porque senão, pelo caminho mal, talvez vocês não voltem para casa. Vocês têm que entender isso. É uma pena que hoje, nos nossos cultos de ensino, não venham tanta gente. Porque essa é uma palavra importante que vai ser passada para todos. Tanto para pais quanto para filhos. E talvez muito mais para filhos. Mas uma coisa também é verdade. Nós todos ainda somos filhos. Glória a Deus. Aleluia. Nós todos, quando nos batizamos, todos nós que reconhecemos Jesus como nosso Salvador e Remidor, já é dito lá que nós recebemos a adoção de Deus como filhos dele. Aleluia. É lá em João, né, vem dito, Jesus veio para os seus e os seus não o aceitaram. E todo aquele que o reconheceu, a este foi dado o direito de ser reconhecido pelo Pai. Então nós ainda somos filhos. E nós temos que buscar a obediência ao Pai. Nós temos que conhecer o pecado e trazermos para nós a responsabilidade de mudarmos o nosso futuro, de garantirmos a nossa salvação. Aleluia. Glória a Deus. Tópico 3 aqui. Do abatimento à glorificação. Subtópico 1. A realidade das enfermidades. Com o pecado, as doenças também passaram a fazer parte da vida humana. Elas surgem no processo de degeneração dos órgãos e sistemas do corpo por causas internas e externas. E estão entre os fatores que levam o ser humano de volta ao pó. Nós já lemos isso, né? Em Gênesis 3:19. Ninguém está imune ou isento de sofrê-los, nem mesmo os cristãos. Paulo menciona seu cooperador Trófimo, que deixara doente em Mileto, lá em 2 Timóteo 4:20. A Timóteo recomendou: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. 1 Timóteo 5:23. Irmãos, não vamos usar essa passagem bíblica aqui para querer tornar o caneco lá com vinho. Sabemos que na época lá, o que acontecia? Nós não tínhamos a tecnologia da medicina que nós temos hoje. E como aqui está falando, né? Sobre o estômago, causa do estômago. Talvez uma queimação de estômago. Hoje nós temos medicações que servem como efervescente, coisa e tal. Mas antigamente isso tinha que ser usado, ainda que falado, né? Um pouco de dosagens pequenas de vinho para servir como medicamento. Né? Para quê? Por quê? Porque o vinho ele é um derivado da fermentação da uva. Ou seja, era uma bebida fermentada que entrava em nossos estômagos e talvez amenizasse aquela queimação de estômago.
Mas hoje nós temos medicação, então deixem o vinho de fora disso. Isso aí. Esse tipo aí. Tudo indica que o jovem pastor tinha um corpo debilitado por algumas doenças, provavelmente distúrbios gástricos. Jesus tem poder para nos curar de todo o mal. Isso aqui está em Isaías 53:4, Mateus 4:23 e Hebreus 13:18. Nós precisamos ter serenidade, paciência e firmeza na fé, se enfrentarmos sofrimentos persistentes. Eu lembro de uma certa passagem do nosso pastor presidente, na sede, que ele falou a seguinte situação: o crente, ele também tem o poder de, na oração, ser curado. Então, antes de tudo, ora. A dor não sumiu? Aí toma Doril. Eu lembro dessa frase. Então, isso quer dizer o quê? Nós temos autoridade para curar pessoas. E nós já vemos isso na nossa casa, né? Testemunho de um exato momento onde foi orado e foi trazido a cura. Mas existem situações com as quais ainda está falando aqui, na palavra de Deus, onde devemos procurar também medicação. Por quê? Porque a ciência do homem é o temor de Deus. Deus deu ao homem o entendimento para conhecer medicações, conhecer, né? Como que eu posso dizer? Mato? Conhecer, né? Ervas que possam trazer, né, cura, possam ser, né, transformadas em medicação. Então, é aquilo. Muitas vezes a gente, né, está se sentindo mal também. E aí a gente busca tomar medicação e não cura. Por quê? Porque às vezes falta a gente dobrar o joelho e orar para Deus. Porque talvez a nossa doença não seja física, mas ela seja espiritual. E quantas vezes também já ouvimos aqui, da nossa casa. Não precisamos ver testemunho de outros lugares. Da nossa casa mesmo. Pessoas que estavam doentes, pessoas que estavam enfermas. E tomavam todo tipo de medicação. Semelhante, né, à mulher do fluxo de sangue. Gastando dinheiro em nada. Mas de repente, quando Jesus chega, quando alguém ora, quando a pessoa encosta ali, a cura vem. Subtópico 2, enfado e canseira. Esse é um tema que muitos de nós já sentimos bastante isso, né? Mesmo que o corpo não seja abatido por doenças, o próprio processo de envelhecimento traz canseira e enfado. Limitações e fraquezas surgem ao longo da vida, atentando toda a estrutura humana. Ter consciência disso é importante para o nosso autoconhecimento, como já vimos, mas é essencial também para uma convivência cristã sem orgulho ou acepção de pessoas. Ricos e pobres são como a erva que seca e a flor que murcha e cai. Promover a comunhão entre todos é missão fundamental da igreja. E aqui vem Atos 2, 42 até o 46. Atos 2, 42 chegou a ser tema de campanha aqui para nós. E ela vem dizer: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Se nós formos ler na Bíblia, vamos até, vou falar por mais que eu já tenha isso aqui memorizado na cabeça, eu quero trazer para os irmãos. Porque eu quero mostrar que não estou falando da boca para fora. Nós temos aqui a confirmação na palavra de Deus sobre tudo que está sendo pregado. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és tremendo, Pai. Atos 2, 42 até o 46. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Aleluia. Aqui nós vemos que, como
como é falado aqui, não havia acepção de pessoas. Quem tinha mais compartilhava com quem não tinha nada. E assim todos estavam juntos, todos estavam unidos, num único propósito que era o quê? Adorar a Deus. Estar em comunhão e estar buscando a salvação, estar buscando a purificação. Estavam todos na responsabilidade de juntos cooperarem entre si para que cada um conseguisse se libertar do pecado. Glória a Deus, aleluia. E hoje em dia nós temos que ser também dessa mesma forma. Nós não podemos fazer acepção das pessoas. Deus esvaziou a casa para que mais pessoas venham. Existem pessoas que saíram daqui porque elas já foram curadas. E Deus tem uma missão na vida delas em outros lugares. Mas esses lugares que estão vagos hoje, eles estão vagos porque eram pessoas. Glória a Deus. Nós não podemos fazer acepção. Então vamos buscar a Deus cada vez mais, para que quando essas pessoas vierem, nós não as deixemos de lado, pensando que aquelas pessoas não merecem estar aqui. Irmãos, vão entrar pessoas com vestes que possam talvez trazer vergonha. Virão pessoas com vestes que nos deixarão incomodados, talvez até pelo cheiro. Mas são pessoas que virão aqui em total desespero. E o que elas encontrarão aqui? Divisão? Olhares culposos? Olhares que julgam? Elas não podem encontrar isso aqui, porque lá fora elas já estão encontrando isso. A palavra de Deus está nos preparando para que a gente não olhe o pecado, mas que a gente salve o pecador que vai estar. Glória a Deus. Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tremendo Jesus. Sobre tópico 3. O corpo glorificado. A esperança do salvo por Cristo, que vive em santidade, em santificação, é de uma redenção completa, inclusive do corpo. É o aspecto futuro da salvação, a glorificação. Nosso corpo abatido será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo, segundo o seu eficaz poder. O verbo transformar neste texto é metachematismo, no grego, e significa mudar a forma. Será a mudança do corpo terreno, carnal e mortal, para o celestial, espiritual e imortal, semelhante ao de Cristo Jesus, o homem perfeito. Como todos sabem, nós temos uma passagem, sobre a transmutação de Cristo, onde Pedro, Tiago e João puderam contemplar a verdadeira aparência de Cristo. E nós temos que nos preparar para termos esta oportunidade também. E a palavra de Deus é bem clara lá em Apocalipse, que nós teremos novas vestes. Glória a Deus, aleluia. Como está em Apocalipse 3, eu acho que o verso 10, se não me falha a memória, onde aqueles que vencerem, alguns terão a oportunidade de se tornar coluna da casa de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então imagina quão maravilhoso será isso, quão abençoado será essa oportunidade. Mas que para isso acontecer, compete a nós termos a responsabilidade de estarmos todo dia vencendo o pecado. Aleluia. Jesus morreu na cruz para nos salvar. E é por isso que todos estamos vivos hoje. Mas os pecados anteriores, a nossa aceitação de que Ele é o nosso Salvador, isso aí foi pago. Só que o que nós estamos fazendo a partir disso? Nós sabemos que dia após dia nós falhamos. Aquele que estiver aqui e falar, não, eu não erro, esse já está errado, esse já está em pecado, e está dito na Bíblia. Porque uma coisa é fato. Quem aqui não se irrita quando alguém faz alguma coisa que nos incomoda? No trânsito, principalmente, uma pessoa nos fecha, a gente já pensa, né? Mas mentalmente, talvez a gente já tenha chegado.
E nós estamos vivendo o tempo da graça. Então, aquilo que a gente pensa é pior do que aquilo que a gente fala. Então devemos vigiar, porque nós já falhamos. Quando a gente pensa alguma coisa errada assim, vamos lá, Deus nos perdoa. Jesus. Senhor, eu falhei, eu errei. Hoje ainda, né, Luca? Eu dei uma leve repreendida porque ele falou uma coisa, eu falei, não pode falar assim, tem que mudar esse vocabulário. Eu dei uma palavra nova para ele, né? Começou a dar risada lá. Ele falou uma palavra, eu falei, não pode falar assim. Fala uma palavra mais bonitinha, isso é piada. Aí ele começou a dar risada, mas é melhor que a gente falar um palavrão. Porque isso aí faz, às vezes, é um pouco da nossa cultura, né? Da nossa cultura caiçara, da nossa cultura brasileira. Falar palavras assim que são de regiões diferentes, onde a gente tenta substituir isso por palavrões, por palavras que não vão trazer edificação em nossas vidas. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque nós precisamos purificar os nossos corpos. Tá certo que esse corpo aqui, ele voltará ao pó. O que subirá será a nossa alma. Glória a Deus, amém. Mas nós temos que tomar cuidado. Essa palavra aqui vai ficar na mente de vocês aqui. Bom, vamos à conclusão. Apesar de todo o abatimento e sofrimento que experimentamos em nosso corpo como consequência do pecado e de nossas próprias transgressões, em Cristo temos a certeza de uma redenção completa, conquistada por sua obra perfeita na cruz do Calvário. Ele nos dará um novo corpo, eternamente transformado e saudável. Isso se encontra lá em Apocalipse 21, do 4 ao 6 e Apocalipse 22, 2. Vamos abrir as nossas Bíblias, vamos buscar essa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Aqui o verso 4, Apocalipse 21, 4 a 6. O verso 4 vem dizer assim: E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aleluia. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Glória a E me Deus. disse: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, princípio e fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Como vocês podem ver, a promessa de Deus será cumprida. E o sacrifício de Cristo foi para que nós garantíssemos. Agora, Apocalipse 22, o verso 2, ela vem dizer assim: No meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações. Glória a Deus, aleluia. Como nós sabemos, no grande dia, após o julgamento, aquele que vencer também será dado a oportunidade, o direito de comer do fruto. Deus maravilhoso. Fruto esse que antes foi considerado proibido. Mas é como eu falei, por que então aqui vem dizer que será dada a oportunidade de comer do fruto, sendo que antes era proibido? Porque o pecado não estava no comer do fruto, e sim na obediência. Porque com certeza se Adão tivesse vencido a tentação, quem sabe acontecesse mesmo assim, né? Vamos imaginar, Adão comeu o fruto, aí Deus desceu e falou: Adão, o que você fez? Imagina se ele tivesse chegado e falado: Senhor, me perdoe, eu pequei, eu caí, eu comi do fruto.
eu segui as tentações da serpente, que eu decidi comer do fruto. Quem sabe nenhum de nós estava aqui hoje. Talvez todo o planeta Terra teria se tornado um grande jardim e estivéssemos todos caminhando tranquilamente sem pecado. Então, o que é o verdadeiro pecado nessa história? Não é comer o fruto, é a obediência. É o reconhecimento do erro. Uma vez que a gente reconhece que a gente é errado, Deus já nos concede essa oportunidade. Essa oportunidade que eu não poderia ter tido. Mas, assim, é um pensamento meu, é um entendimento meu. Eu posso estar completamente errado. Mas é algo que me ponderou quando eu estava meditando na palavra sobre isso. Porque o que acontece? Quando a gente reconhece os nossos pecados e aceita Cristo como Salvador e Remidor, a palavra é bem clara. Tudo aquilo para trás foi esquecido. Aleluia. E aqui nós acabamos de ler. Né? Glória a Deus. Jesus estará pronto para nos servir. Aleluia. Então é isso. Nós devemos nos preparar para vencer o pecado, porque esta é a nossa responsabilidade. Essa é a vontade do Pai. Glória a Deus. Aleluia. Nossos pecados. Glória a Deus. Que a gente reconheça a nossa fraqueza, que a gente reconheça os nossos pecados e a gente busque a remissão deles, a gente busque nos afastar deles, a gente busque a purificação, para que no grande dia a gente não venha sofrer as consequências, como foi dito também em Provérbios. Estou esquecendo aqui, né? Glória a Deus. Então vamos cada vez mais meditar na palavra de Deus, vamos cada vez mais buscar o entendimento das palavras, vamos compreender que nós ainda somos pecadores e que nossa responsabilidade é nos livrarmos do pecado, mas sozinhos não, dobrando o joelho em oração, em jejum, na leitura da palavra, mas principalmente quando a gente for ler, meditar. Porque se for para ler por ler, como eu já falei em outros momentos, eu já vi pessoas falarem que em 6 meses, em menos tempo até, elas conseguem ler. No nosso curso de teologia, nós lemos que em 88 minutos, se não falha a memória, dá para ler a Bíblia toda. 88 horas. 88 horas. Ininterruptamente. Mas se for para a gente ler igual lemos, bom, então a gente vai estar sendo igual os fariseus na época de Cristo. Ou pior, vamos estar sendo igual Satanás. Porque ele conhece a palavra, ele confrontou Jesus lá no deserto, usando a palavra. E aí? Enquanto as pessoas que se afastam da casa de Deus, as pessoas que estavam na presença de Deus e voltam para o mundo, eles usam a palavra de Deus para nos confrontar, para dizer que eles estão corretos voltando para o mundo. Por quê? Porque eles faleram a palavra. Então vamos meditar. Porque quando a gente medita, quando a gente estuda a palavra, a gente se aproxima cada vez mais de Deus. A gente se aproxima cada vez mais do entendimento de como vencer o pecado. A Bíblia, ela não é só um livro de histórias, como muitas pessoas falam. Ela é um verdadeiro manual de instrução da nossa vida. Aleluia. E é um manual muito completo. Glória a Deus. Hoje em dia nos carros, o manual de instrução do veículo ensina só como guiar ele e como cuidar dele. Mas o nosso manual de instrução, ele nos mostra como fomos feitos, nos mostra como foi a queda, por que nós temos certas falhas, onde não dá para fazer esse recalque, e nos mostra como corrigirmos isso. Então vamos continuar meditando na palavra. Com isso eu encerro minha participação aqui. Espero ter trazido bastante entendimento a todos os irmãos. Glória a Deus. Foi algo que Deus trouxe para mim, de algumas coisas que eu falei a parte do que estava aqui na nossa revista. E do mais, eu espero que os irmãos meditem cada vez mais na palavra de Deus. Porque é daqui que vai vir o entendimento. É do joelho dobrado em oração
que Deus traz também um entendimento total. Amém? Agradeço essa oportunidade, não, Jesus. Aleluia. Que maravilha, né? A palavra aqui no Sinópolis 3, apesar das enfermidades e limitações do corpo, o crente tem a esperança da glorificação quando o seu corpo será transformado à semelhança de Cristo. Aleluia.